nos sustém com imenso amor. Onde é que você tirou essa música, senhor? Essa música É da Regina Mota. É Regina Mota, né? Uhum. Só que às vezes para o grupo assim, igreja cantar, essa é o Inário? Tá no Inário, esse é o Inário, Eu pastor. já recebi criticar o Inário, tá vendo? pode ser. Pastor, muitas músicas que é de cantor para música que a gente conhece, Mas está é no muito difícil a Inário. música. Mas ficou difícil para a congregação, sabe? É difícil a congregação cantar, né? Esse aí é mais fácil. Vamos ficar em pé, vamos cantar isso então? Vamos cantar isso em pé? Senhor Jesus, muito obrigado por tantas bênçãos que tu nos dás, por tanto amor, por teus cuidados, por nossa vida, por tanta paz. Queremos dar a cada instante nosso viver em teu amor, em cada gesto exemplo, em cada exemplo amor. Senhor Jesus, queremos ter o teu amor em nossas mãos, em cada ser possamos ver o Filho teu no nosso irmão. Queremos dar a cada instante nosso viver em teu louvor, em cada gesto um exemplo, em cada exemplo amor. Senhor Jesus, nós te imploramos que nos despertes para servir, levando ao mundo a tua luz, fazendo a vida deste surgir. Queremos dar a cada instante nosso viver em teu louvor, em cada gesto um exemplo, em cada exemplo amor. Senhor Jesus, muito obrigado por tantas bênçãos que tu nos dás. Vamos agradecer ao Senhor por essas bênçãos? Vamos juntos? Obrigado, Senhor Deus, pela bênção e por ele estar junto aqui na igreja hoje à noite, passar alguns momentos em comunhão com o Senhor e com nossos irmãos e aprendermos mais da tua palavra. O Senhor nos abençoe e nos guarde e que em nós haja esse sentimento de gratidão e de reconhecimento por tudo aquilo que bondosamente o Senhor dá a cada um de nós. Que a tua presença esteja conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Boa noite a todos. Está conectado? Boa noite para você que está conectado com a gente aí também. Nossos irmãos estão chegando aqui. Realmente esse período é um período bem atípico, né? Agora, na época do ano, nós estamos muitos irmãos viajando, né? Mas hoje eu estou aqui com a minha família. Alguns chegaram depois, aí, temos a Márcia, a Tereza, chegou aqui depois, né? O esposo também da Débora, a Débora, o Eric, né? Essa minha família está aqui, bom, parte da família, né? Parte, né? A minha filha, aqui, quando eu digo que ela aparece comigo, vocês têm que dizer que é verdade, né? Não, vocês podem ser sinceros, não tem. Parece com o pai. Muitos olhinhos, né? A mãe está aqui também. A mãe também está aqui. Olha o ciúme. A Laura, né, está aqui hoje. O Nerum, que é o esposo dela. Né? O Nerum. Eu tive a alegria de batizar o Nerum. Né? Não foi fácil. Não foi fácil, né, Nerum? Ele é muito grande, né? Eu tive que dar uma rasteira nele na hora do batismo, para ver se eu conseguia mergulhá-lo, né? Mas o Heron, ele é de uma família tradicional holandesa. E lá na Holanda é um desafio evangélico, né? Na Holanda foi um país protestante, cristão, né? Hoje já não é um país tanto assim, né, Laura? Hoje, quando a Laura fala que é uma cristã, eles dizem assim para ela, mas como é que você é tão inteligente sendo uma cristã? Olha, eu chego a falar isso para ela. Você é tão inteligente. O Brasil já está falando isso. Né? O Brasil já está falando isso para você também. Você é tão inteligente, mas como é que é tão inteligente e você acredita nessas coisas? Você vê que isso é chocante para a gente, né? E veja. Aí por isso que a gente é inteligente. É verdade, né? E o Heron, interessante que o Heron e ela se conheceram no Haiti. Olha que história inusitada, né? O Heron, ele trabalhava no Médicos Sem Fronteiras, ele é administrador. Sim, ele trabalha como administrador e economista. Ele trabalhava no Médicos Sem Fronteira, lá no Haiti. E a Laura trabalhava na ADRA, que é uma agência da igreja. Né? Nós temos uma agência da igreja chamada ADRA. E eles acabaram se encontrando lá, pela providência de Deus, né? Não foi coincidência, porque a história foi tão extraordinária que foi uma providência de Deus. Eles se conheceram, ficaram um tempo longe, namorando longe, né? Ele na Holanda, ele no Brasil. De lá ela veio morar em Boa Vista, Roraima, para cuidar dos venezuelanos, daqueles que entram por lá. E interessante que os dois trabalham na área humanitária. Ele trabalhava no Médicos Sem Fronteira e ela trabalhava na ADRA. Os dois na área humanitária, de ajudar pessoas, né? E aí se conheceram, sabe namorar, e a distância, né? E o Heron, ele é de família cristã, mas não conhecia como a gente conhece, né? Ele teve vontade de aprender, estudou. Depois de algum tempo, ele solicitou o batismo, batizei ele. Batizei ele no sábado e casei ele no domingo. Né? A família dele estava aqui no Brasil, os pais vieram, né? O irmão dele, só tem um irmão, vieram ao Brasil. Né? Ele é de uma família bem tradicional holandesa. Lá, vamos dizer o seguinte, como se fosse nós aqui, bem no interior. Maravilha. Caipira, assim, né? Caipira. Não é bem isso, assim, lá do interior, é uma linguagem nossa aqui, brasileira, né? Do interior ali, e uma família bem tradicional. Interessante que a Laura é a única estrangeira na família deles. São vários irmãos, né, que os pais têm, né? Uma família grande, mais de 50, 60 pessoas, né, Laura? Entre a família, primos e tudo, né? Mais de 50, 60 pessoas, né? Entre primos, tios, né? E a Laura é a única estrangeira. Deus colocou ela lá para ser uma luz naquele lugar, né? Amém. E graças a Deus está sendo, né? Os pais dele são gente muito boa também. A mãe dele é professora de pequenos, aposentou. E é bom que na Holanda se aposenta no mínimo com 67 anos. A gente se aposenta com 50 e poucos, né? Lá na Holanda é com 67, né? No mínimo 67 que se aposenta, né, irmã Maria? Aqui é uma tragédia também, né? Lá se aposenta com 67 anos, no mínimo, né? As mulheres, né? Pode ser até mais? Não, vai aumentar. Vai aumentar lá. Jesus.
Quer dizer, vai morrer e não vai aposentar, né? Mas ainda mais trabalho. Mas é o seguinte, como a expectativa de Israel vai aumentando, aí vai também, as pessoas vão ganhando mais, ficam mais tempo aposentadas, então elas precisam trabalhar um pouco mais, né? Muito bom. Então, eu aqui é o seguinte, aqui é a nossa igreja. A igreja, nós temos dois amigos convidados ali, os outros são membros aqui da igreja já há mais tempo. Essa aqui é a igreja que a gente cuida aqui, né? Essa aqui é professora de inglês também. Não é professora, ela é professora da Escola Sabatina de Inglês. Lá da Central Paulistana. Central de São Paulo agora, não é mais Paulistana, Central de São Paulo. Ela é mãe do Eric. O Eric é nosso ancião aqui. Ele está lá no fundo, né? A irmã Maria também é anciã aqui. A Débora e o esposo ajudam aqui na igreja. A Francis aqui está já há uns 20 anos aqui, Francis, mais ou menos? Mais? A Carol nasceu aqui. Então a Carol vai fazer 30 ano que vem. Então, vai fazer 30 anos, né? E antes disso, meu pai, quando eu estava em Moema, meu pai estava aqui. Você perguntou aqui seu pai? Meu pai estava aqui. A Tereza também deve estar aqui há bastante tempo, Tereza? Peraí. Já uns... Uns 30. Por aí. Eu tenho 30 anos de igreja, pastor. Como? Eu tenho 30 anos de igreja. Eu tenho aqui em 94. Você chegou aqui em 94. Nossa. Então, você vê, o pessoal que está aqui é um pessoal bem arraigado. O Sandro chegou aqui mais recente. Da Central Paulistana, 20 anos. Ele está na Central de São Paulo, agora está aqui com a gente. Esse é o nosso grupo. Nós temos mais uma meia dúzia de irmãos aí que frequentam, né? Então, essa aqui é a minha família. Esses aqui são os meus irmãos também, né? Sua família também, viu? Então, são os meus irmãos. Essa aqui é a minha família e esse aqui são os meus irmãos que ele está cuidando deles aí por um tempo, né? Bom, hoje é o último culto do ano. Né? A gente vai se ver só no ano que vem agora. A gente vai se encontrar aqui só no ano que vem, né, gente? Mas no ano que vem já vai, na quarta-feira, já estaremos no ano 2025, né? Você já imaginou que ia chegar em 25? Pô, a gente... Ah, eu pensei que Jesus voltava antes. Então, a gente que é um pouco mais velho, né? Eu nasci na igreja. Eu não tinha essa ideia de que eu ia chegar aos 60 anos, no ano 2025. Não é, para nós, que era jovem, adolescente, você enxergava isso com muita distância, né? Muita distância. E hoje chegou, está tão pertinho, está aí, já estamos no ano de 2025, e daqui a pouco é 30, 35, e sabe lá, e quantos anos ainda vai ter segundo? Hã? Não sei, né? Deus é que sabe dessas coisas, né? Bom, é o seguinte, amigos, eu escolhi aqui, ó, então, vou até pela tela, preparei isso aí, a Lília até essa semana, ontem, falou, você não sai do computador, né? Por que você tanto estuda? É assim, né, gente? O pastor tem que estudar, né? Para poder entender o que a Bíblia quer dizer para a gente, né? Aí eu comecei a pensar, vou buscar alguns conselhos para o novo ano. Que conselho a Bíblia dá para a gente para o novo ano? A Bíblia é um livro cheio de conselhos, né? A Bíblia é o livro dos conselhos. Mas qual é o livro da Bíblia que traz muitos conselhos para a gente? Provérbios. É isso, né? Livro de Provérbios. Provérbios é um livro extraordinário. Provérbio é bom para os filhos lerem. Fala lá, meu filho, obedecer aos nossos pais. Mas que lá. Diz o seguinte, né? O filho obediente traz alegria aos pais. Fala no livro de Provérbios, né? Fala para os maridos, né? Amai vossas mulheres, só que sai em Efésios, mas a gente pode trazer lá para o livro de Provérbios também, né? Mas fala para as mulheres, a mulher virtuosa, no capítulo 31 de Provérbios, ali mostra as qualidades de uma mulher extraordinária, né? A mãe de Lemuel, né? A história ali do rei, a história contando daquela mulher extraordinária, como ela era aguerrida, trabalhadora, cheia de virtudes. Né? Ali tem para empresários, os executivos, você encontra ali conselhos para executivos, conselho para você administrar os bens da tua casa. Lá no livro de Provérbios diz assim, não seja fiador de ninguém. Está no livro de Provérbios. E às vezes a gente acaba teimando, e quando você teima, não adianta. Você vai colher o resultado disso, né? Ali, no livro de Provérbios tem um texto que eu admiro muito, que diz assim, né? O homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. O homem faz planos no seu coração, coração, mas a resposta vem de Deus. Provérbios é um livro extraordinário, né, gente? Cheio de conselhos. Mas eu encontrei alguns conceitos que seriam bons para a gente colocar no ano de 25. Querem saber? Acho que seria interessante de saber, né? Conselhos que a Bíblia nos apresenta. O que a gente fazia em 25? Agora é o seguinte, ó. Eu fui a Bíblia da linguagem de hoje.
É uma Bíblia, ela não é muito recomendada, tá bem? Mas essa Bíblia, linguagem de hoje, é uma Bíblia seguinte, para esses textos que são livros de Provérbios, que não são textos doutrinários, são textos de conselhos, esses textos cabem muito bem para a gente. Fica mais fácil de a gente entender isso. Aí eu coloquei na tela, porque você pode me acompanhar, né, lá na tela. Mas você pode, vamos abrir a Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. O provérbio foi escrito por um homem, o homem mais sábio do que foi considerado na história do mundo, né? Quando ele estava diante de Deus, Deus perguntou para ele, vocês lembram? O que você quer? Falou, o que você quer? E ele pediu para Deus o quê? Ele falou, quero sabedoria. Eu sempre falei para vocês, mas é bom te recordar algumas coisas, né? Essa palavra sabedoria, no original hebraico, ela quer dizer yokumar. A palavra é yokumar. Se você fosse traduzir lá. Essa palavra, se você fosse traduzi-la, ela é um pouco mais assim, você poderia ampliar mais a questão de sabedoria. Porque você sabe que as línguas antigas, especialmente a hebraica, o grego, quando eles querem dizer alguma coisa específica, eles usam uma palavra específica. Ou seja, quando você vai falar em amor, nós falamos aqui amor, se você vai no grego lá, você encontra 3, 4 expressões de amor na língua grega, né? Filéu, agapau, eros. Se você vai buscar outras traduções, você encontra muita coisa. Mas o português ele é uma língua muito pobre. A nossa língua é uma língua pobre. Não sei se o holandês também é pobre, né? Mas o português é uma língua pobre, assim, de etimologia, né? A língua hebraica é riquíssima, o grego é riquíssimo. Então veja, quando Deus falou assim, o que você quer, Salomão? Ele falou, eu quero yokumar. O que quer dizer essa palavra yokumar? Ela quer dizer o seguinte, quer dizer bom senso. Bom senso. Que traduzido para o português quer dizer sabedoria. Não é isso que está faltando para as pessoas, não é isso que falta para as pessoas hoje, bom senso? Não é verdade? Nas relações nossas não falta bom senso? Às vezes um pouco de tolerância, bom senso, compreensão. Não é isso que falta para a gente? Quer ver onde é que falta muito bom senso? Mas muito bom senso? É no trânsito. No trânsito é uma falta de bom senso, assim, não é? As pessoas buzinam porque estão nervosas, falta, porque a vida é corrida e elas não têm aquele bom senso. A Lília fala para mim, né? Bom senso não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Mas a Bíblia diz assim, aquele que pede para Deus, quem é que dá sabedoria para nós? É Deus. Então Deus dá bom senso para a gente. Se você quer ter bom senso, um equilíbrio, falar as coisas certas na hora certa, esse é o nosso grande desafio, né? Falar as coisas certas nas horas certas. Então, esse é um grande desafio para todos nós. Então, Salomão escreveu o livro de Provérbios, ele procurou colocar muito bom senso aqui, né? A chamaria nossa, né, que esse ano passado, ela tirou um tempo para ler todo dia um capítulo do livro de Provérbios, né? Ela é empresária, ela é executiva da área de planejamento. Ela disse, todo dia eu vou ler um capítulo do livro de Provérbios para me ajudar. E eu perguntei para ela depois, falei, o que você achou do livro? O que você encontrou no livro? Né? Ela ficou assim, impressionada com os conceitos que o livro apresenta. Provérbios capítulo 4. Tá? Bom, eu vou colocar aqui na tela. Mas é o seguinte, abre a sua Bíblia, Provérbios capítulo 4, e eu vou colocar na tela e a gente vai ler aqui também o texto não na tradução de hoje, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, Provérbios capítulo 4, verso 23, até o 27. Então, eu vou ler aqui e você acompanha aí. Sobre tudo que deve guardar, o que você tem que guardar? Não, guarde seu coração. Sobre tudo que guardar, guarde seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Verso 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos serão retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Olha, veja, quando um poeta, porque Salomão é um poeta, né? Ele tem que ser um poeta. Poeta, quando escreve, ele quer dizer muito mais do que aquilo que ele escreve. Correto? Pode ser o seguinte, ele procura ampliar alguns conceitos,
de maneira mais simples. Ele coloca uma frase para você poder navegar, viajar nos teus pensamentos. A poesia faz isso com a gente, né? A poesia nem sempre diz aquilo que o autor quer dizer para a gente. É aquilo que você também compreende na poesia. E os poetas têm isso. Salomão tinha bom senso, inteligente. Então é o seguinte, eu vou trazer agora da poesia, vamos trazer para um cotidiano nosso mais fácil, tá bom? E da Bíblia na linguagem de hoje, isso vai participar. Ó, o que diz lá, o verso 25, está lá na tela, ó. O verso 25 diz assim, ó, tenha cuidado com o que você pensa. Então, cuidado com o que você está pensando, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Não é? Então, diz assim, guarda, o texto no original, sobre tudo que você deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Quando a Bíblia trata de coração, ela quer dizer o quê? A nossa mente. Ou seja, os nossos valores. Tá? Os nossos valores. Os teus valores. Então, assim, guarde bem os teus valores. Valores não é questão financeira, mas são os teus a questão moral sua, a tua questão ética. Então, diz o texto, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Depois eu vou falar um pouquinho de cada um rápido, né? Ó, o 24, nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Essa é a tradução da linguagem de hoje do verso 24. O 25, olhe firme para frente, com toda a confiança. Isso seria bom para a gente olhar o ano de 25? Não seria bom? Você olha para frente com confiança. Olha para frente, mas está dando tudo errado, mas vamos com confiança. Olhe para frente com confiança, não baixe a cabeça, não se envergonhe. É um desafio para a gente. Olha, eu fiquei impressionado do que eu vi que vai acontecer aqui no Allianz Parque na terça-noite. Sabe o que vai ter aqui no Allianz Parque terça-noite? Não é show. Evangelho. Vai ter o Vira Brasil. Vira Brasil. Os nossos irmãos da igreja da Lagoinha não são nossos irmãos. Né? Da Lagoinha de Alphaville, esses nossos irmãos vão fazer, eles querem fazer uma virada para 45 mil pessoas. O ingresso mais barato custa R$215. O mais caro custa R$1.700. Não, eu fiquei impressionado. Eu estou impressionado, de verdade, tá? Com a coragem desse povo fazer isso. Porque nós levamos os irmãos lá para Barueri, não sei se alguém foi lá no Adoradores, lá no Mega Coral. Vocês foram? Não foi? Ah, vocês foram? Eu não fui, eles foram, eles estavam aqui. Aliás, um dia depois do Mega Coral, o meu filho casou. Foi no sábado, Mega Coral, no domingo o meu menino casou, 20 dias depois eles casaram. Então a gente lembra do Mega Coral, né? Mais ou menos foi a data assim, próximo ao casamento deles. Nós botamos lá 20 e poucas mil pessoas, mas amigos, foi um grande desafio botar o pessoal lá, viu? Um grande desafio. Por que desafio? A gente deu o ônibus para os irmãos irem, a associação patrocinou o ônibus. Nós fizemos todo o palco, ninguém cobrou nada de nada. Agora eles vão botar 45 mil pessoas aqui no Allianz Parque, cobrando no mínimo, o mínimo, tá? Se você entrar no site, tá lá, eu tive curiosidade porque eu achei que era de graça, porque se de graça eu também ia, né? Mas eu achei que era de graça, 190, assim, vai estar R$206 o mais barato. Como é que eu vou botar 45 mil pessoas dentro do estádio? Se nem o ingresso para ver futebol é esse valor? Eu acho um baita desafio. Mas eles estão fazendo o quê? Eles estão olhando para frente com confiança de que vai dar certo. Olha, eu até estou torcendo que dê certo. Não é? Porque, pra vocês terem uma ideia, o SBT vai transmitir o programa das 5 da tarde até meia-noite e 30. Direto. É a primeira vez que um canal de TV vai transmitir um programa evangélico durante 6 horas ininterrupta. Um canal aberto. Eu estou impressionado com isso, de verdade. Mas quando eu li o texto, é o seguinte, eles estão indo para frente com confiança. Não é? Eles não baixam a cabeça. Eu acho que a gente tem que aprender algumas coisas com esses nossos irmãos. Tá? Olha o outro texto. Pense bem o que você vai fazer. E todos os seus planos darão certo. Se você organizar, se você se preparar, pode dar certo. E o último diz assim, ó, evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se deixe nenhum só passo no caminho certo. Ok. Quem é que falou esses provérbios? Ok.
Então esses conselhos, eles são plenos de sabedoria para a gente, de conhecimento para a gente, sabe? Esses conselhos que estão aí, que estão aqui, vocês estão lendo, esses conselhos perderam valor desde quando ele falou até agora? Perderam valor? Não. Eu tenho a impressão que hoje é possível que sejam iguais e tenham até mais valores que os dias que a gente está vivendo, não é? Então hoje, amigos, próximo do ano novo, com seus problemas, provações, desafios, dificuldades, a gente deveria guardar esses provérbios na nossa mente e procurar colocar esses conselhos na nossa vida, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos navegar rapidamente em cada um deles, bem rápido. A gente tem uns 15, 20 minutinhos, tá? Vamos navegar bem rápido. Ó. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O texto original fala assim, ó, cuidado com o que você tem, cuidado com o que você pensa, mas sobre tudo que você deve guardar primeiro o teu coração. Então deixa eu te contar uma história. Um casal estava discutindo na porta do avião, e isso chamou a atenção das pessoas que estavam bem na porta do avião, todos os passageiros. Ninguém entendia nada. Por que não entendia nada? O casal estava discutindo em espanhol, em pleno aeroporto de Moscou. Eles estavam discutindo em espanhol, na entrada do avião, ali na hora que você vai dar o seu cartão de embarque, na entrada do avião, você faz isso, e eles estavam discutindo ali no aeroporto de Moscou, onde fala russo, né? Quase partiram, diz a senhora que eles quase partiram para a agressão. O marido e a mulher quase brigaram ali na agressão mesmo. O curioso é que eles apresentaram os documentos do setor de imigração. Quem fez a viagem internacional sabe. Você passa no setor de imigração, você mostra o seu passaporte e você então entra para fazer depois o seu embarque, né? O curioso é que eles apresentaram, está tudo certo. Foi no curto espaço, no curto percurso, até o avião, os passaportes desapareceram. Entre a imigração e até o embarque, os passaportes desapareceram. E eles estão discutindo por isso. O passaporte mal cuidado, aliás, qual foi o resultado disso? Não puderam embarcar e o voo saiu atrasado. Isso a gente às vezes vê, acontece isso, a pessoa chega no aeroporto, vai fazer lá o check-in, eles esquecem do passaporte. Quando a gente viaja, a primeira coisa que eu peço, e a gente recomenda, a primeira coisa, está levando o passaporte. Você pode até esquecer o dinheiro, mas você não pode esquecer o seu documento, não pode esquecer o passaporte. Um passaporte mal guardado criou tanto tumulto, demora e prejuízo para a companhia aérea e para todo mundo que estava lá. Naquele dia, o voo da Air France, que saía de Moscou para Paris, partiu sem 2 passageiros. Tinham feito o check-in, estavam com o cartão de embarque na mão, mas não tinham guardado os seus passaportes. Ou seja, o provérbio diz assim para a gente, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. É o mais importante, o de mais valor. O coração, ele é vital. A vida humana termina quando o coração para de bater. Certo? O coração parou de bater, a vida humana termina. A menos que tenha um aparelho que faz o coração, mas isso não pode ser isso para sempre. No aspecto físico que o texto trata, não é sobre o coração que ele está falando, mas fala das fontes de valor. Está aqui, ó. Tende cuidado com o que você pensa. Ou seja, o que a gente pensa são os valores que a gente acredita. O que você pensa é aquilo que você acredita. Uma vida sem valor é uma vida sem sentido. Quando o coração está enfermo, seus valores também são enfermos. Ou seja, quando seus pensamentos estão enfermos, você também está enfermo, né? Como é bom saber que quem guarda o coração, quem guarda o nosso coração, é Deus que guarda isso. É Ele que guarda, né? Sem Ele, a autodisciplina, a cultura, o domínio próprio, o moralismo, não consegue defender o nosso interior. Nada disso, se Deus não tiver com a gente. Veja, você sabe, vocês já pegaram maçã, e a maçã, já comeram uma maçã? Eu acho que comer você não comeu. Mas quando você morde uma maçã, você já percebeu que às vezes tem bicho na maçã? Já viram a maçã com bicho? Nunca viu? Uma maçã que às vezes tem bicho dentro dela? A pergunta é, o bicho vem de fora ou vem de dentro? O bicho da goiaba, por exemplo. Goiaba você conhece, goiaba você já viu. O que é pior que achar um bicho na goiaba? Achar meio.
Chamei o bicho, que outro bicho já comeu, né? Ó, o bicho, o maçã, por exemplo. A maçã, quando você encontra o bicho na maçã, porque às vezes ela está estragada por dentro, às vezes alguns bichos. É de dentro para fora ou de fora para dentro? Então, há alguns estudos que dizem o seguinte: primeiro, que diz que uma larva vai lá de fora da maçã, o bicho pica, né? A maçã ali, e ele injeta então a larva lá. Mas há outros que afirmam que quando ela é bem pequena, quando ela está ali se desenvolvendo, o inseto, a larva, enfim, o bicho vai lá e ele contamina na hora em que ela está bem pequena. E aí é o seguinte: é de dentro para fora. É de dentro para fora. Esse texto fala o quê? Tenha cuidado com o que você pensa. Ou seja, isso é de dentro para fora. Não é? Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você entende comigo o seguinte: os nossos pensamentos são formados pelo menos de duas maneiras. E a psicóloga aqui, né? Que são os endógenos e os exógenos, né? De fora e de dentro. Ou seja, você tem pensamentos que você mesmo produz, que são os seus. E outros que as pessoas influenciam você. Que você tem influência de fora. Mas o texto fala o seguinte: cuidado com o que você pensa, pois a sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. O livro de Lucas, escutem, o livro de Lucas fala assim: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. Então, a pessoa boa, ela tira o bem do bom tesouro que ela coloca no coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro que ela coloca dentro dela. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas isso é resultado do que você pensa. Isso é resultado do que você coloca lá. Portanto, precisamos manter nossa mente sujeita a Deus. O único que pode mantê-la pura. Observe o conselho dado por Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês. Pensai das coisas lá do alto, diz a Bíblia. Pensai das coisas lá de cima, não das que estão aqui embaixo. Portanto, tenham cuidado com o que você vai pensar nesse próximo ano. Procure colocar bons pensamentos na sua mente. Não é? Tudo que vier à tua mente, não é? pensa com coisas boas, tudo que vier às tuas mãos, faça com dedicação. Vamos ver o segundo aqui. O segundo diz assim: nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Alguém escreveu uma carta e disse o seguinte na carta. Escuta, diz assim: uma mulher escreveu a carta e ela estava terminando. Então, ela estava terminando a carta dela. Terminando. Vou botar em ponto morto aqui no final. Ela estava terminando a carta. É que se eu falar muito rápido, ele não entende. E eu até estou me esforçando para falar devagar. Né? Mais que isso, eu não consigo. A carta terminava assim: se pudesse começar tudo de novo, eu faria as coisas completamente diferentes. A pessoa estava escrevendo isso. E ela estava terminando a carta e essa carta chegou na mão. Se eu pudesse começar tudo de novo, eu faria as coisas completamente diferentes. A autora era uma senhora que dizia não ter amigos. Todos me rejeitam. Ninguém me convida para nada. Se lamentava ela. Ela percebia qual era a raiz dos seus pensamentos. A minha boca, eu falo mais rápido do que eu penso, dizia ela. Ou seja, por que ela concluiu? Por que ela chegou a essa conclusão? Porque ela falava demais. Quando ela falava, não dava tempo de ela pensar. E ela machucava as pessoas. As pessoas se afastavam dela. Alguns falam o seguinte: nunca fale mentiras. O que quer dizer isso aqui? Nunca fale uma. Falar mentira pode ser o quê? Uma fofoca, uma falsidade, né? Uma imoralidade. É o que o texto diz. Nunca fale mentiras. Eu vou dizer para você o seguinte: mesmo quando a gente sabe das coisas, você pode estar cometendo uma falsidade disso. Nunca fale mentiras. Nem diga palavras perversas. Nós temos uma senhora aqui na igreja de Pinheiros, que ela perdeu a filha. A filha cometeu suicídio. Uma tragédia. Já faz alguns anos. E a filha deixou escrito uma carta. E na carta ela diz o seguinte: estou tirando a minha vida porque ninguém me ama. Você pensou quem escreveu isso? Ninguém me ama. E ela tirou a vida dela porque ela escreveu isso. Ela tinha um sentimento dela. E ela estava fazendo um curso universitário.
pena. Ninguém me ama. 21 ou 22 anos, se não me engano. Jovem, uma menina, ninguém me ama. É claro que a mãe amava. Mas talvez alguém fale algumas palavras que foram ditas e mal colocadas, isso machuca as pessoas. Palavras mal colocadas machucam as pessoas. Estragam, sabe, relacionamentos, ferem as pessoas. A verdade é que as palavras têm muito poder. Constrói ou destrói? Não existe palavra com efeito neutro. Não existe isso. Ou você ergue as pessoas, ou você destrói as pessoas. Eu vou te dar um conselho. Se você aceitar esse conselho, eu coloco em prática esse conselho. Quando você quer elogiar alguém, escreva. Quando você quer elogiar alguém, escreva. Quando você quer chamar a atenção de alguém, fale. Porque não está registrado. Não fica registrado. Essa semana, conversando com uma menina, ela disse, pastor, eu estou num problema sério. Por quê? Porque a menina no WhatsApp escreveu para mim falando da mãe dela, que a mãe a perseguia, a mãe fazia isso e tudo mais. E eu fui dar alguns conselhos para ela. E ela me procurou. Eu fui dar alguns conselhos. E ficaram registrados no WhatsApp. E a mãe dela leu. E a mãe dela ficou muito brava comigo. São tudo da igreja. A mãe não fala mais comigo e tal. Mas a mãe não leu o que a filha falou para mim, pedindo conselhos. Eu falei, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Não escreva algumas coisas. Eu vou dizer para vocês o seguinte, irmãos. Quando tiver chamar a atenção de alguém, que eu não vou escrever. Eu vou falar. Porque é o seguinte, falou com o tempo. Acaba se diluindo com o tempo. Mas se você escrever, a pessoa guarda aquilo, e ela guarda, e ela salva, e ela deixa guardado lá na caixinha do WhatsApp dela, e ela não esquece isso. E cada vez que ela abrir o WhatsApp por alguma razão ou outra, o que ela faz? Ela vai lá e ela lê de novo. E ela lê de novo. Porque as nossas palavras têm muito efeito, muito efeito. Ou elas constroem alguém, ou elas destroem alguém. Eu uso na minha vida, tá? Se você achar que é bom para você, faz isso. E eu, é o seguinte, quando quero elogiar alguém, eu escrevo. Porque de quando a pessoa lê, né? Ou, por exemplo, o filho do meu irmão pregou aqui na igreja ontem. E eu assisti o culto, foi muito bom o culto dele. E eu escrevi para a mãe, parabéns, seu filho, olha, que bênção esse filho. Sabe que essa mãe, a hora que pegar isso, ela leu isso, qual o sentimento que essa mãe vai ter? Fala, o sentimento, ela não vai ficar feliz disso? Porque o filho, ela fica feliz. Agora, se eu tiver que chamar atenção por alguma coisa, eu vou falar para ela e tal, de uma maneira muito educada, mas não está registrado. Não está registrado. Cuidado. Quando você quer elogiar, escreva. Quando você quer chamar atenção, fale. Porque não fica registrado. Bom, porque as palavras elas têm muito efeito, né? Veja, a Bíblia diz assim, nós temos um capítulo na Bíblia que fala sobre muito isso. Aquilo que dizemos pode criar muitas dificuldades e problemas. Ela diz que a língua, o livro de Tiago fala, né? A língua, ela pode destruir alguém, ela pode machucar alguém, né? Ela pode destruir uma cidade. Mas aquilo que também falamos pode ser uma bênção. Pode ser uma bênção. Quer ver como pode ser uma bênção? Está com o livro de Provérbios aberto aí? Vamos ao 25. Provérbios 25, verso 11. Tá bom assim, filha? Mais devagar? Então tá bom. Provérbios 25, verso 11. Irmãos, aproveite que devagar é só hoje, tá? Vou falar devagar só hoje. Provérbios 25, verso 11. Esse aqui é um texto que alguns de vocês conhecem, eu conheço de memória. 25, 11 fala assim, como maçãs de ouro em salas de prata, assim é a palavra dita na hora certa ou ao seu tempo. O texto fala assim, como maçãs de ouro em salas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Ou seja, nossas palavras, quando elas são bem colocadas, o que elas podem ser para uma pessoa? Pode ser uma bênção. Como maçãs de ouro. Olha, gente, eu nunca vi uma maçã de ouro, né? Eu nunca vi uma maçã de ouro. Né? Nunca vi uma maçã de ouro. Mas eu tenho a impressão que uma maçã de ouro, ela tem um valor, depende do tamanho da maçã, mas a grama do ouro, aliás, está disparando como o dólar, né? O dólar e o ouro estão assim disparando, né? Uma maçã de ouro deve custar alguns milhares de reais. Uma salva de prata, quer dizer, é uma bandeja, né? A gente tem lá em casa de inox, bandeja de inox. Mas de prata deve ser algo também bem caro. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. O que o texto quer dizer? Que a palavra tem muito valor. Uma palavra dita na hora certa, da maneira certa. Isso, cada movimento dos nossos lábios
deveria aproximar as pessoas de Deus. Certo? Cada movimento do seu lábio, cada palavra que você fala, devia aproximar as pessoas de Deus e não afastá-las de Deus. Aproximá-las de Jesus Cristo. Não é? E se a gente fizer isso esse ano, a gente pode ser mais feliz. Se a gente falar as palavras certas, na hora certa, da maneira certa, a gente pode ser mais feliz. Veja, eu como pastor, eu tenho que me policiar muito com isso. Muito, muito, muito. E a gente que é líder da igreja, tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque pode machucar alguém, pode criar feridas. E essas feridas podem depois virar purulentas, por quê? Porque isso pode machucar demais a pessoa. Tá bem? Vamos cuidar com essa palavra no ano de 25. Vamos cuidar. Olha, sempre, né? Mas vamos fazer um propósito com Deus. Esse é o conselho. Cuidar da sua mente, cuidar da sua língua, das suas palavras. O outro texto está aqui, ó. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça e envergonhado. Não é? Diz uma história que foi apenas um segundo de distração e o meu carro saiu da estrada. Estava eu, estava a Laure, estava a Lília e estava o Leandro. Nós estávamos nós quatro. Nós vimos de Recife para São Paulo. Eu morava em Recife. Eu comprei um carro grande para viajar. Vocês lembram do Ômega? Lembra aquele carro grande, Ômega? Nossa, era famoso o Ômega. Era um carro grande. Porta-mala grande, porque a gente vinha com muita bagagem. Vocês não lembram disso, muita bagagem. E é interessante o seguinte, irmãos. Quando você começa a fazer uma viagem longa, eu estou vendo aqui a Helena e o Kenji, né? Sim, Kenji. A Helena e o Kenji. A gente, quando vai viajar, a gente fala assim para os filhos, né? Quando a viagem é longa. Filho, é o seguinte, a viagem, nós viajamos 3 dias. 3 dias. Fala, a viagem é longa. 3 dias. Então, não pergunte, está chegando, pai? São 3 dias. Sabe, já aconteceu com vocês isso, né? 3 dias. Eu morava em Recife, a gente vinha de Recife para a Feira de Santana, Feira de Santana para Vitória, Vitória para São Paulo. Eram 3 dias. A gente levava comidinha, nós tínhamos uma geladeira interna, né? Aí levava iogurte para as crianças, fruta, pães, porque era difícil parar na viagem para comer, né? E a gente é vegetariano, tudo era muito meio difícil para a gente, né? E a gente vinha, aí fazia a caminha de um, caminha do outro, né? E o carro grande, enchia o porta-mala e nós vimos. E eu lembro uma das ocasiões, né? Você conhece? Alguém conhece Recife? Conhece Recife aqui? Conhece Recife? Conhece? De Recife, sai de Recife, tem uma cidade chamada Cabo de Santo Agostinho, que é do lado. Santo Cabo ali, quem vai para Porto de Galinhas, do lado. Não dá 20 quilômetros. E eu avisei, estamos sempre de casa, nós morávamos em Boa Viagem. Falei, não pergunte, são 3 dias. Nós andamos 20 quilômetros e começaram a perguntar, está perto, pai? Eu falei, não é possível, são 3 dias. 3 dias perguntando isso. Mas nós fizemos uma viagem gostosa, quando chegamos em Feira perto de Itabuna, não é? Um momento de distração, entrei numa curva, não sei se tinha óleo, se eu não prestei atenção, e o carro começou a rodar. E eu dizia para eles assim, não sei se vocês lembram disso, eu dizia o seguinte, fiquem calmos, eu estava apavorado, né? Mas eu dizia para eles, fiquem calmos, fiquem tranquilos. E o carro começou a rodar no meio da pista. Rodou umas 4, 5 vezes. Né? Rodou. E é o seguinte, eu apertei o pé no freio, o carro começou a rodar, de repente assim, né? O carro parou de frente a um barranco. O carro parou um rapaz do nosso lado direito e um do nosso lado esquerdo. Graças a Deus naquela hora não via nenhum carro no contrafluxo, não via nenhum caminhão, né? Graças a Deus. Aí o carro parou ali, dos 2 lados, parou de cada lado, nós baixamos o vidro, e eles perguntaram para a gente, tudo bem? Eu com as mãos coladas assim, no volante, grudado no volante, assim, porque você fica preocupado, é o medo, né? Grudado no volante, e eu disse o seguinte, tudo bem, mal sabia que meu coração estava disparado, né? Paramos ali, agradecer a Deus porque nada aconteceu com a família, mas eu me lembro de uma frase que minha mãe dizia, talvez sua mãe deve ter dito isso, menino, olhe por onde? Conhece essa frase? Né? Menino, cuidado por onde você anda, tá aí, ó, olhe firme para frente, com toda a sua confiança, com toda a atenção, não baixe a cabeça, olhar para o caminho, não se distrair,
não tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, é básico para a gente chegar com sucesso ao fim do caminho. É básico isso, né? É uma longa jornada que começa no dia em que a gente nasce. A gente nasceu, olhar para frente. É uma estrada cheia de obstáculos, perigos, dificuldades. Nosso olhar deve ser fixo e nunca distraído, olhar para frente. Aliás, você lembra o texto que fala no livro de Hebreus? Diz assim, né, que a gente precisa olhar firmemente para o autor e consumador da nossa... Que diz, olhar firmemente. Olhar com força, olhar para frente. Precisamos olhar para Ele em busca da graça, da força, para vencer cada dificuldade e para permanecer firme até o fim. Aliás, lembra da história de Pedro? Pedro, quando foi andar sobre as águas? Lembra da história? Ele veio, Senhor, eu quero andar também. Vamos lá, entra aí, Pedrão. Entra aí, vai indo na água. E a Bíblia diz bem claro, né, que quando ele desviou o olhar de Jesus, o que aconteceu com ele? Ele afundou. Essa é uma história que você já deve ter escutado algumas vezes, né? Mas o nosso objetivo é olhar, olhe firmemente para frente, olhe para Jesus, olhe com fé, olhe para frente. Eu espero que esse ano de 25, vocês possam olhar para frente com fé. Amém. Olhar com confiança, com a certeza de que Deus vai amparar cada um de vocês. Né? E vamos terminando, diz o texto aqui. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos vão dar certo. Né? Na verdade, o texto correto diz assim, ó, pondera a verdade dos teus pés. Esse é o texto da Bíblia, pondera a verdade dos teus pés. Mas o texto fala assim, ó, pense bem no que você vai fazer. Esse é o conselho bíblico. O que deu certo, aquilo que deu errado, o que pode melhorar, o que você deixou de lado. Né? Veja, vocês viram que esse avião, vocês viram que caiu um avião da Embraer a semana passada? Vocês viram isso? Sim. Caiu lá no Cazaquistão, não foi? Tá. Ele ia para um lugar. Você lembra que ele saiu, acho que da Rússia, né? Ele estava indo para um lugar. E ele fez um desvio totalmente diferente. Ele foi para outro lugar. Foi o contrário. Né? Não se sabe por que ele caiu. Alguns dizem que ele foi abatido, né? Tinha tiros na cauda. Né? Outros, pode ser que o piloto ficou desacordado. Enfim, pode ser que aconteceu algumas coisas. Você sabe que daquele avião que caiu aqui no Brasil, o avião da Varig, caiu aqui, já faz algum tempo, o avião da Varig, há muitos anos atrás, né? Eu estou querendo lembrar o nome do piloto, Garcês, piloto Garcês. Ele colocou no GPS a rota e ele colocou um número errado. Em vez de ser 170, ele botou 270 na rota. E ele foi em direção ao que ele tinha programado. Só que é o seguinte, o sol, para quem fazia a rota, o sol batia de frente. E o sol começou a bater de lado. O sol bateu de lado. E o copiloto disse o seguinte, olha, comandante, eu acho que está... Não, eu coloquei certo. Eu sei que eu coloquei certo. E aí é o seguinte, ele continuou, teimando, continuou. E tinha interessante que a história conta que tinha um piloto dentro do avião, que era passageiro, dentro do avião que era passageiro. E ele estava sentado na janela, ele percebeu que o sol não estava, e ele já tinha feito várias vezes aquela rota, ele percebeu que o sol não estava na posição que o avião deveria ir. Diz que ele chamou a moça e falou que era uma moça. Sabe? Falou para a moça, falou, olha, vocês não estão na rota certa. E aí a moça falou assim, o piloto sabe o que está fazendo. O piloto sabe o que está fazendo. Quando ele percebeu que ele estava distante da rota, acho que ele ia para Cuiabá, estava distante da rota, né? Ele foi tentar voltar para a rota e o avião caiu. Não tem lembrança, alguns morreram, não tem muita lembrança disso, né? Porque eu não tinha programado de falar isso hoje, né? Eu não tinha muita lembrança disso, mas o que acontece? Ele desviou da rota e o avião caiu. Às vezes a gente precisa desviar da rota, conscientemente precisa desviar da rota, a gente precisa para corrigir alguma coisa, né? Pensa bem o que você vai fazer. A gente tem que, às vezes, tem que ajustar, mas ajustar sabendo o que está fazendo. E não sabendo o que está fazendo. Ajustar, sabe? Às vezes a vida pode aparecer uma tempestade, ela pode ter alguns perigos, e você precisa reprogramar a tua vida. Né? Pondere e avance com segurança, avalie. Não existe empresa, não existe família, não existe igreja, não existe indivíduos que não tenham a possibilidade de chegar seguro ao alvo, desejando, sem avaliar os procedimentos. Ou seja, a gente tem que fazer avaliação de procedimento. O que é isso? É você corrigir algumas rotas,
Ele colocou errado, vamos corrigir a rota. A gente precisa corrigir a rota, Ou seja, pense bem no que você vai fazer. E todos os seus planos vão dar certo. Põe a sua vida, amigo, na mão do Senhor. Põe a sua vida na mão do Eterno. Confie nele. Ele guarda os teus pés, os pés daqueles que são santos ao Senhor. Concluindo. Pureza de coração, autenticidade do falar, firmeza de propósito, sem dúvida nos farão avançar no caminho certo da paz e da santidade. Portanto, ao adentrar a gente o ano novo aí de 25, devemos fazê-lo segurando nas mãos poderosas de Deus. Sempre na mão de Deus. Se assim a gente fizer, a Bíblia diz assim, que a vereda do justo é como a luz que você tem. Qual o motivo? Você pode levantar a mão, vou te deixar você falar. Que motivo você tem? Fala, Tereza, qual o motivo que você tem para ser grata a Deus e colocando esses conselhos no ano de 25? Que motivo você tem para ser grata, Tereza? Eu tinha uma dívida de 7 milhões e meio. Como? Eu tinha uma dívida de 7 milhões e meio. Uma dívida que não é impagável, né? Porque quando você tem multas, não se tem perdão de multa. E Deus perdoa mesmo. Ninguém sabe como, mas não deu. Eu sei como, porque desde que eu entrei nessa igreja, porque ela pede oração por essa causa. Tá certo. Foi uma graça recebida esse ano. Que bênção. Esse peso não levar nas costas, esse piano é pesado. Ela trabalha com muitas pessoas. Alguém tem algum motivo especial? Você quer agradecer por esse motivo no ano de 24? Alguém quer mais? Eu tenho. Você fala, Débora. Pela minha casinha, que está sendo construída lá em 300 reais. Isso. O construtor está aqui embaixo. Tá. O construtor está ali, ó. Então, eles estão construindo uma casa. Eles acabaram de mudar esse ano foram para a casa deles também nova. Né? Sabe que é o seguinte, ter uma casa é um grande desafio, né, gente? Comprar uma casa, conseguir pagar a casa. É um sonho que nós brasileiros temos, os holandeses também têm. Né? O mundo tem, as pessoas têm seu lugar para ir. Que bom que você está construindo sua casa. Né? Começou 24 e queira Deus que em 25 vocês concluam a casa. Né? Eu vou começar a minha em 25, né, Lívia? Vamos começar a nossa em 25 e vamos ver se a gente termina para a nossa aposentadoria, né? Deus permitir isso, né? Alguém tem mais algum motivo especial para agradecer? Alguma coisa que aconteceu em 24 que você queria repartir com a gente? Sim, irmã Maria. No meio do caos, né? Eu orei a Deus para abençoar meus planos. Fiz uma matrícula numa universidade, fui cursar uma segunda graduação. E lá Deus me colocou num grupo de pessoas que me ajudaram a concluir, né, o primeiro semestre. E foi tudo uma bênção, porque foi milagre que aconteceu. Né? A menina que mora no meu prédio vinha em casa me ajudar a estudar. E, como eu falei já para vocês, é um pastor da nossa igreja, também está com depressão. A gente acabou se apoiando, então eu considero isso um verdadeiro resposta à minha oração, né? E eu estou administrando a minha vida com os meus filhos, né? Depois da perda que eu tive. Eu vou falar para eles aqui, ó. A irmã Maria, o esposo dela faleceu esse ano, né? Foi atacado por abelhas. Abelhas, né? E falar nisso é o seguinte, hoje um rapaz me deu, hoje, irmã, eu saí hoje de manhã, às 5h20 da manhã, eu fui para o parque fazer exercício. E lá um rapaz, amigo meu, um cearense. Eu tenho que lembrar, ele me deu um pote de mel, está lá na minha mochila, agora que eu lembrei. Me deu um pote de mel. E seguinte, está lá um potezinho de mel que ele me deu. E aí eu cheguei a comentar com ele, falei, olha, infelizmente na nossa igreja perdeu o esposo por causa da abelha, né? Então ela teve uma perda muito grande esse ano, certo? Mas ela tem se recuperado, entrou para a faculdade, agora vai ser uma psicóloga, então ela vai trabalhar com a mente das pessoas, né? Deus vai ajudá-la a falar as palavras certas, né? Amém. Tá bom? Mas nós louvamos a Deus porque ela está conseguindo se recuperar. Não pela perda, mas pela recuperação que ela está tendo. A perda a gente não agradece pela perda. A gente agradece pela recuperação que a pessoa pode ter diante de um quadro como esse, né? Vamos agradecer a Deus pela sua cura. Sim. Pela minha também. Né? Pela minha cura também espiritual aí. Depois de passar um desafio esse ano, né? Mudanças não é fácil para ninguém, gente. Mudar a rota não é muito fácil. Mas é preciso. E quando a gente pede a Deus força para a gente ter coragem para enfrentar isso, Ele certamente dá para a gente, né? Mais algum motivo que alguém quer? Sim, Nelson. Esse ano foi bem difícil também. Para nós também. É um ano
Um ano desempregado, você conseguiu emprego. Tá vendo, filha? Você não é a única, viu? Agora conseguimos tocar a nossa casa também, que está em construção, terminar aqui. Então, o ano passado ela foi conosco lá em Araçoiaba. Não é? Ele mora lá, ele está fazendo uma casa do ladinho lá do CPA. Da Paiapé, do CPA. Da Paiapé, lá do centro de treinamento. Nós fomos para lá no ano passado, passamos a virada do ano lá. E ela teve com a gente. Ele não veio, perdeu a chance. Esse ano ele veio e nós não fomos para lá. Mas o ano que vem a gente vai tentar levá-lo lá, né? Um lugar muito bom lá, né, Nelson? Muito bom. Nelson está se preparando para ir para lá com as crianças, criar os filhos com mais tranquilidade, junto com a Thaís, né? Deus abençoe vocês, se Deus quiser, né? Vai ser uma bênção lá, né? Laura também, esse ano, ela deixou o emprego que ela estava, não está muito contente. E agora, no finalzinho do ano, ela foi contratada. Eu acho que um dia eu pedi oração aqui por ela, eu farei oração para você, viu? Aqui, agradeço os irmãos depois que eles oraram por você, viu? Está no caderninho, está lá o seu nome no caderninho de oração, para que você pudesse voltar ao mercado de trabalho, né? Melhor de tudo, não preciso trabalhar sábado. Que pensa, né, Nelson? Outra pessoa. Você pensa. Quem sabe 25 vai ser uma de boas decisões para você, né, Nelson? Deus abençoe você, né? Muito bom. Mais alguém antes da gente orar? Alguém quer falar? Uma oportunidade que a gente não vai se encontrar mais aqui. A gente não vai ter o culto no dia 31, nem na quarta-feira. Então, se alguém quiser manifestar sua gratidão, você de novo, tá bem? Pode falar. Eu quero agradecer a Deus por ser menino na faculdade, graças a Deus, mas eu quero agradecer a Deus, porque apesar de eu me cheio de dificuldade, que bom. Quero agradecer pela saúde dos filhos, pela bênção na família, isso é muito bom, né? Sim, Francis. Uma bênção da família, né? Uhum. As viagens que eu pude fazer de um propósito muito diferente que eu jamais imaginei na minha vida, né? E também com a formatura da Carol, já estou pedindo antecipado, que vai ser em março. Opa. Depois de 10 anos de medicina, ela finalmente se forma no que ela quer. Que bênção. Então, realmente, viu, Laura? A França, ela gosta de fazer missões. Ela foi agora lá no Tal do Mar. Foi na Albânia lá. Bacana, gostei da Albânia, gostei muito da Albânia. O pastor adventista da Albânia, uma das cidades lá, é meu primo. É o presidente da Albânia. Ele cuida de 4 igrejas lá, né? Nós vamos encontrar com ele ou amanhã ou terça, a gente vai se encontrar. Né? Mandou um oi para ele. Isso, vou dizer que você mandou um oi para ele. Receberam a gente muito bem lá, realmente. Maravilha, né? Eu quero conhecer lá, talvez a gente vá, no ano que vem, lá conhecer a Albânia, né? É um país muito bonito lá, né? Muito legal lá, Albânia, principalmente a cidadezinha que a gente foi, eu gostei mais da capital. A capital é interessante. Tirana, né? A capital é Tirana, né? Corte, você foi em Corte? Tá bom, vamos agradecer pelo trabalho que você faz. Esse ano foi abençoado aí pelo trabalho, tá bom? Ok? Oi, Thaís, por favor. Então, um agradecimento especial esse ano seria pelo meu irmão e minha cunhada. Foram muitos anos de oração para que eles retornassem à igreja. E eles não retornaram, né? Mas tem feito isso comigo e a gente vê milagres já na vida deles, né? E eu agradeço a Deus por ter esse milagre. Amém. Amém. O milagre da conversão é desafiador, né? Às vezes é mais difícil do que a cura física. Tanto é que os 10 leprosos foi isso, né? Deus curou os 10, só um foi curado espiritualmente que voltou. Os outros 9 não foram espiritualmente curados, né? Eles não foram curados fisicamente. Tá bem? Vamos lá então? Paulo, ela quer falar, por favor. Eu queria agradecer a Deus por ter nos trazido até essa igreja e o Eric está almoçando, ele teve conta disso comigo, com Amém. meu marido, e eu ainda Você já estudou alguma vez? Já teve conhecimento? Eu já fui adventista. Aqui na região? Eu fui na igreja central paulistana, Tá. mas eu saí há muitos anos. O Sandro, Sim. da Central, a Márcia frequentava a Central, né? Mas faz muitos anos que eu saí e meu marido não é adventista. Certo. Mas sempre compartilhamos as Muito coisas. bom, muito bom. Conseguimos estudar. Muito bom. Vamos agradecer a Deus por essa bênção, né? Conhecer. Eles moram aqui perto, aqui na região, né?
Aí eles iam na Lapa, conheceram o pastor Lucena lá, nosso amigo. E agora entraram aqui, gostaram, falaram com a gente, isso é legal, né? O Eric está dando estudo bíblico para ele, né? Como? Tudo com o Santo, né? E tem mais um casal aí, que é aquele casal jovem também que tem vindo aqui, né? Guilherme e a Elizabeth. Ontem viu o Ari aqui, né, também. Tem uma outra senhora que senta ali também. Que não... Tem a Cíntia e o Nós temos vários que estão vindo, isso é muito bom. A igreja existe para isso, né? Eu e a Thaís, né, estamos com a Cíntia e o Arnaldo e as crianças, né, que é uma bênção. E a família do Arnaldo, acho que eles não conhecem ainda, mas ele já foi também adventista lá. Thaís, a Helena Foi lá do Riacho, agora ele está por aqui com a gente. Ok, vamos ficar em pé então, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Não vamos cantar não, viu? São 8h05, não vai cantar não. Poderoso Deus, nosso bom Pai. Gratos ao Senhor, de maneira muito especial, pelos conselhos da palavra. Nos ajudam, Senhor Deus, a termos bons pensamentos, que eles inundem a nossa mente. Amém. Para que a gente seja equilibrado no falar, no agir, que a nossa língua seja dominada pelo Senhor, que as nossas palavras sejam um bálsamo para o coração e para a mente daqueles que estão conosco, Senhor. Amém. Que nós não venhamos a magoar ninguém, mas que nossas palavras sejam palavras que incentivam, que motivem as pessoas, que nós possamos ter um olhar fixo em Jesus Cristo, que possamos olhar para frente, caminhar em direção ao caminho certo, fazer as coisas certas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos do ano de 24. Nós temos tantas coisas para agradecer. Agradecer pela vida. Chegamos com vida no final deste ano. Enquanto milhares de pessoas se acidentaram, tiveram perdas assim, importantes na vida, nós chegamos aqui, Senhor Deus, gratos pela vida que nos dás, gratos pelo conhecimento da palavra, pela disposição de estar na tua casa, por ouvir a tua palavra, porque temos saúde, porque temos o pão a cada dia em nossa casa, temos um lugar para a gente poder morar, um quarto, uma cama para a gente poder dormir, nós temos alimento em nossa mesa, nós temos tantas coisas que a gente às vezes, por ter todos os dias, não reconhece. Isso nós queremos reconhecer hoje à noite pelas centenas e milhares de bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, agora o ano de 25. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse novo ano. A gente sabe que não é um dia que faz diferença em nossa vida, mas a gente pode fazer novos propósitos, a gente pode fazer novas decisões, buscar o conselho da palavra, mas que cada dia de nossa vida seja um dia de mudança e que nos transformemos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Abençoa todos nós aqui, Senhor. Ao estarmos aqui na igreja, ao voltarmos para casa, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor. E por onde andarmos, que tenhamos a segurança da proteção e direção do Senhor em nossa vida. Perdoa, Deus, os nossos pecados. E acima de tudo, Senhor, que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, que estejamos preparados para recebê-lo e morar com o Senhor por toda a eternidade. Nos abençoe, nos guarde, nos dê uma noite de paz e tranquilidade. Também abençoe o alimento que está sendo preparado ali embaixo, que a gente possa repartir um com os outros. Nós oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É o seguinte, ó, dá um bom ano para quem está do seu lado aí. Deus abençoe no ano de 25, né? Nós não vamos encontrar mais aqui, né? Vamos encontrar só em 26 agora, só em 25, né? 24 já era. Maria São Rodrigo, ano que vem agora. Sobrevivência, família. Happy New Year, Feliz Novo. Feliz Ano Novo. Happy New Year.